Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, para dar prosseguimento aos nossos conteúdos e essa semana eu resolvi trazer alguns exercícios daquilo que nós trabalhamos na semana passada para tentar clarear as informações para vocês, tá certo? Então, só peço o seguinte: após a visualização dessa aula, desse vídeo, vocês se dirijam lá às plataformas que foram indicadas para vocês, lá o Google Sala de Aula, ou mesmo os grupos de WhatsApp, e tentem resolver os exercícios utilizando as mesmas para as dúvidas que porventura forem surgindo, tá certo? Então, desde já, bom estudo para vocês, espero que eu possa ajudar na resolução desses problemas. Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, nós trouxemos aqui alguns exercícios sobre poliedros, que foi aquilo que nós trabalhamos na semana passada. Então, o primeiro exemplo, ele diz assim: um poliedro convexo tem 25 arestas e todas as suas faces pentagonais. Então, o número de faces e de vértices do poliedro são, respectivamente. Então, observe que, além das 25 arestas, o problema está dizendo que ele tem todas as faces em forma de pentágono. Não existe outro tipo, tá certo? Então, os dados foram esses: 25 arestas, x faces pentagonais, e ele pede quantas faces e quantos vértices tem o meu poliedro. Então vamos nós. Através das arestas, nós podemos dizer o seguinte, que o quantitativo de arestas vai ser igual ao número de faces pentagonais que ele tem, afinal de contas ele só tem esse tipo, multiplicado por 5, que é a quantidade de arestas de cada face. Lembrando que após efetuar esse produto, a gente tem que dividir por 2, porque toda aresta está presente em duas faces, e se nós não dividirmos, nós estaremos contando cada aresta duas vezes. Mas aí o problema me forneceu a quantidade de arestas. Ele disse que a quantidade de arestas era 25. Então, por esse motivo, 25 é igual a 5x sobre 2. Aplicando o produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu chego à conclusão de que 5x é igual a 50. O que me permite dizer que x é igual a 50 dividido por 5, ou seja, x é igual a 10. Então, esse poliedro ele tem 10 faces ao todo, porque todas as suas faces são pentagonais e eu tinha representado essa quantidade por x. Como agora eu tenho o quantitativo de arestas e o quantitativo de faces, isso nos permite fazer uso da relação de Euler e encontrar a quantidade de vértices, que foi o que ele pediu também. Então, fazendo as devidas substituições, V mais 10, que é a quantidade de faces, igual a 25, que é a quantidade de arestas, mais 2. Resolvendo essa equaçãozinha, V seria 27 menos 10, portanto, a quantidade de vértices vale 17. E aí, diante dessa situação, eu verifico que a resposta para o meu problema seria exatamente 10 e 17, configurando para a gente o item E. Só conferindo: 10 e 17. 10 faces e 17 vértices. Realmente, a resposta correta seria o item E. Vamos lá para o nosso segundo problema. O nosso segundo problema, ele tem uma característica, um pouquinho diferente do que nós havíamos trabalhado anteriormente, que é esse fatozinho bem aqui, ó. Vamos ler o problema. Um poliedro tem os vértices idênticos e é formado exclusivamente por 8 faces triangulares e 18 faces quadrangulares. Quantas arestas partem de cada um dos vértices desse poliedro? Primeira coisa, se os vértices são idênticos, então a quantidade de aresta que parte de cada um é a mesma. Se de um partir 3 arestas, de todos os outros partem as mesmas 3. Se de um parte 4 arestas, de todos os outros partem as mesmas 4 e assim por diante. O quantitativo de arestas que parte de cada vértice é sempre o mesmo, porque os vértices são idênticos. Um outro detalhe é que ele tem 8 faces triangulares e 18 faces quadrangulares, apenas esses dois formatos. E diante dessas informações, ele quer que a gente descubra quantas arestas partem de cada um dos vértices do poliedro. Então vamos lá, os dados da questão foram esses. Ele tem 8 faces triangulares, ele tem 18 faces quadrangulares, e ele pede para a gente encontrar o valor de m, sendo m o número de arestas que parte de cada vértice.
Então, através dessas duas informaçõezinhas aqui, inicialmente eu vou encontrar o número de faces. E aí, em seguida, eu vou encontrar o número de arestas. Vamos nós. Então, se o meu sólido tem 8 faces triangulares e 18 quadrangulares, isso significa dizer que o total de faces seria 8 mais 18, que daria 26. Ora, a quantidade de arestas seria 8 vezes 3, que são as 8 faces triangulares, vezes 3, que é a quantidade de arestas presente em cada uma, mais 18 vezes 4, que são as 18 faces quadrangulares, vezes a quantidade de arestas que tem em cada uma, que é 4. Lembrando que após somar isso aqui, a gente tem que dividir por 2, porque cada aresta está presente em duas faces. Então, se eu não dividir por 2, eu vou contar o dobro da quantidade de arestas. Sendo assim, a quantidade de arestas desejada seria 24 mais 72 dividido por 2, que daria 96 dividido por 2, ou seja, 48 arestas. Ora, se eu tenho um número de faces e um número de arestas, isso nos permite encontrar agora a quantidade de vértices. Substituindo na relação já conhecida, eu teria V mais 26 igual a 48 mais 2. Portanto, o meu V seria 50 menos 26. O meu sólido, na verdade, ele é dotado de 24 vértices. Agora, vale lembrar que esses vértices, que são 24, são todos idênticos. Ou seja, de cada um desses vértices parte a mesma quantidade m de arestas. Mas aí eu me lembro que em toda aresta eu tenho 2 vértices. Se em toda aresta eu tenho 2 vértices, então a gente pode raciocinar assim. Se eu pegar a quantidade m de aresta que parte de cada vértice e multiplicar pelo total de vértices, isso na verdade vai gerar o dobro do número de arestas. Professor, por que é o dobro mesmo? Porque cada aresta contém 2 vértices. Ah, professor, entendi. Então pode continuar. Então, continuando, eu posso fazer agora as devidas substituições. Afinal, eu sei que V é 24 e eu sei que A é 48. Então, isso significa dizer que m vezes 24 é 2 vezes 48. Ou seja, m é igual a 96 dividido por 24. Chegamos à conclusão de que o meu m é igual a 4. Então, a resposta para a nossa questão está aqui. O item B de bola. A quantidade de aresta que parte de cada um dos vértices desse poliedro é exatamente 4. Tranquilo com relação ao nosso segundo exercício? Então vamos lá para um terceiro exercício, né? Uma terceira indicação de atividade seria essa aqui, que também vai trabalhar uma característica, né, um pouquinho diferente do que a gente havia visto até então. Ele diz assim para a gente: um poliedro convexo com 32 arestas e 14 vértices possui apenas faces triangulares e quadrangulares, sendo que o número de faces quadrangulares e t o número de faces triangulares. Então, os valores de Q e T são, respectivamente... Então, vamos nós. Ele diz que no problema que o meu sólido tem 32 arestas. Então, está aqui, A igual a 32. Ele também diz no meu problema que o sólido tem 14 vértices. Então, V igual a 14. E que ele é disposto de apenas 2 tipos de faces, triangulares e quadrangulares. Só que ele não deu quantitativo numérico. Ele diz que são T faces triangulares. E ele diz que são Q faces quadrangulares. Diante disso, ele quer saber quem é Q e quem é T. Então, o nosso objetivo é encontrar esses dois valorizinhos. Então, como é que a gente vai raciocinar nesse problema? Ora, se eu sei a quantidade de arestas e a quantidade de vértices, então, em primeiro plano, isso vai nos permitir encontrar a quantidade de faces. Vamos ver. Então, ó, eu sei que V mais F é igual a A mais 2. Né? Substituindo os valores que ele nos deu, que foi a quantidade de vértices 14 e a quantidade de arestas 32, eu chego à condição de que o meu F vai ser 34 menos 14, portanto o meu F vai ser 20. Agora, esse F, né, a quantidade de faces, e o problema não diz pra gente que as faces são de 2 tipos, triangulares e quadrangulares, num quantitativo de T e Q, respectivamente. Então, se eu tenho 20 faces, T triângulos e Q quadriláteros, então eu posso dizer que T mais Q é igual a 20.
A quantidade de arestas, nós já sabemos calcular, ela é calculada assim, eu pego o quantitativo de triângulos, multiplico por 3, que é a quantidade de arestas que tem em cada um, mais o quantitativo de quadriláteros, multiplico por 4, que é a quantidade de arestas de cada um. Após somar isso, eu divido por 2, porque cada aresta está presente em duas faces. Só que essa quantidade de arestas, o problema deu, ó, 32. Então eu posso substituir. 32 é igual a 3t mais 4q sobre 2. Aplicando produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu chego à condição de que 3t mais 4q é igual a 64. E aí, diante dessa informação, t mais q igual a 20, 3t mais 4q igual a 64, eu posso montar um sistemazinho, ó. Afinal de contas, o meu objetivo é encontrar t e q. E para resolver esse sistema, eu vou utilizar o método da adição, que consiste em trabalhar com termos opostos para que a gente possa cancelar. Como eu não tenho termos opostos aqui, nem t nem q, eu vou pegar essa primeira equação e vou multiplicar todo mundo por menos 3. Ao fazer isso, eu chego a menos 3t menos 3q igual a menos 60, e a segunda eu faço só repetir. Agora que eu tenho termos opostos em t, eu sei que ao somar menos 3t mais 3t vai dar 0. Então esse t vai desaparecer e aí eu vou ficar só com essa parte da equação, ou melhor dizendo, do sistema, que vai me permitir encontrar o valor de q. Ou seja, 4q menos 3q vai dar 1q e 64 menos 60 vai dar 4. Então a quantidade de quadriláteros presentes nesse poliedro são 4. Ora, mas a soma das faces, ou seja, a soma de triângulos com quadriláteros, não é 20? Se a quantidade de quadriláteros é 4, chegamos assim à condição de que a quantidade de triângulos vai ser 16. E aí, nesse sólido, eu tenho 4 quadriláteros e 16 triângulos, caracterizando o item E como o item correto para o nosso problema. Tranquilo? Podemos ir para um próximo. Então, nós vamos agora para o problema de número 4, em que o nosso problema de número 4, ele trabalha algo bem conhecido nosso, só que de um outro ponto de vista. No lugar de faces, ele faz referência a ângulos poliédricos. Professor, o que é isso mesmo, ângulos poliédricos? Ângulo poliédrico é uma outra maneira de fazer referência aos vértices, estão lembrados? Quando eu digo que eu tenho um ângulo triédrico, o que é que significa isso? É que eu tenho um vértice ao qual partem 3 arestas dele. Se eu tenho um ângulo tetraédrico, o que é que significa isso? É porque eu tenho um vértice ao qual partem 4 arestas dele. Ah, professor, lembrei. Realmente quer dizer isso mesmo. Ou seja, um ângulo pentaédrico é um vértice ao qual partem 5 arestas dele. Muito bem. Então, voltando ao nosso problema, vamos lá ver o que é que ele diz. Um poliedro convexo tem apenas 10 ângulos tetraédricos, um ângulo pentaédrico e 15 triédricos. Então, o número de faces desse poliedro é igual a... Então, está aqui os dados. Então, são 10 vértices de 4 arestas, um vértice de 5 arestas e 15 vértices de 3 arestas. Diante dessas 3 informações, quantas faces ele tem? Ora, essa informação aqui, ou melhor dizendo, essas informações aqui, vão nos permitir de forma imediata encontrar a quantidade de vértices. E depois eu vou encontrar a quantidade de arestas. Lembrando que cada aresta contempla 2 vértices. Então vamos nós. Então se eu tenho 10 vértices de 4 arestas, 1 de 5 e 15 de 3... Isso nos permite dizer que eu tenho um total de 26 vértices. 10 mais 1 mais 15. A quantidade de arestas vai ser 10 vezes 4, mais 1 vezes 5, mais 15 vezes 3, dividido por 2, porque senão a quantidade seria dobrada. Portanto, a quantidade de arestas vai ser 40 mais 5 mais 45 dividido por 2, que daria 90 dividido por 2, ou seja, esse sólido tem 45 arestas. Se eu tenho a quantidade de vértices e a quantidade de arestas, agora ficou fácil encontrar a quantidade de faces. Afinal de contas, V mais F é igual a mais 2. Substituindo os valores que nós já sabemos, 26 mais F igual a 45 mais 2, portanto F é igual a 47 menos 26,
ou seja, f é igual a 21. E aí nós teríamos como resposta para o nosso problema o item A de amor. Tudo bem? Tranquilo, gente, até aqui? Ah, professor, tá muito fácil esses problemas. Já peguei a coisa. Então, vamos nós para um próximo probleminha então, tá bom? Vamos lá. Esse probleminha aqui, ele diz assim pra gente: sabe-se que um poliedro convexo tem 8 faces e que o número de vértices é maior que 6 e menor que 14. Então, o número A de arestas é tal que... Então, ele quer saber em que intervalo a quantidade de arestas está situada. Para isso, ele diz que essa quantidade de vértices é um número compreendido entre 6 e 14, ou seja, ele é maior do que 6 e menor do que 14. E ainda mais, o problema está dizendo que tem 8 faces. Então, para resolver esse probleminha, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa informaçãozinha que foi dada, que V está entre 6 e 14, e como se trata de uma desigualdade, de uma sentença matemática, a gente vai fazer uso dos princípios de equivalência. Como assim, professor? Nós sabemos que se nós acrescentarmos uma mesma quantidade aos 3 membros dessa desigualdade, o sinal permanece o mesmo. Ou seja, eu vou acrescentar F aos 3 membros. Se 6 é menor do que V, que por sua vez é menor do que 14, então 6 mais F vai ser menor do que V mais F, que por sua vez vai ser menor do que 14 mais F. Tudo bem até aqui? Ora, mas o problema nos disse que F é a quantidade de faces e que é exatamente 8. E nós sabemos pela relação de Euler que V mais F é numericamente igual a A mais 2. Então, substituindo esses F's por 8, que é a quantidade de faces, e V mais F por A mais 2, conforme a relação de Euler, nós chegamos a essa nova situação. 6 mais 8 é menor do que A mais 2, que por sua vez é menor do que 14 mais 8. Resolvendo essas somas cabíveis, nós concluímos que 14 é menor do que A mais 2, que por sua vez é menor do que 22. Ora, mas eu quero um intervalo não para A mais 2, eu quero um intervalo para A. Então eu tenho que fazer com que esse 2 saia daqui. Para esse 2 sair daqui, basta tirar 2 unidades de cada membro. E aí eu teria 14 menos 2 menor do que A mais 2 menos 2, menor do que 22 menos 2. Ou seja, eu teria 12 menor do que A, menor do que 20. Ora, mas essa desigualdade aqui está dizendo para a gente que o A não pode ser 12. O A é um número maior do que 12. Essa mesma desigualdade está dizendo para a gente que o A não pode ser 20. O A é um número menor do que 20. Mas eu sei também que A, além dessas condições, é um número inteiro, porque ele caracteriza arestas. Então, se ele é maior do que 12 e menor do que 20, ele é no mínimo 13 e no máximo 19. O que significa dizer que o intervalo ao qual o A está compreendido, na verdade, é esse. 13 é menor ou igual a A, que por sua vez é menor ou igual a 19. O que caracteriza para a gente como resposta o item D de dado. Tranquilo? Vamos lá para um próximo probleminha. Esse probleminha aqui, ele envolve o conceito de diagonal. Até então nós não tínhamos resolvido nenhum problema envolvendo diagonal de um poliedro. Vamos tentar fazer o primeiro. Então ele diz assim pra gente, ó: o número de diagonais de um poliedro convexo que tem 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais é igual a... Então vamos nós. Ele tem 3 faces triangulares, tem uma face quadrangular, tem uma face pentagonal e tem 2 hexagonais. Essas informações aqui vão nos permitir encontrar de forma imediata a quantidade de faces e em seguida a quantidade de arestas. E aí ele pede para a gente determinar quantas diagonais tem ele. Então vamos nós. Então inicialmente estão 3 faces triangulares, uma face quadrangular, uma face pentagonal e 2 faces hexagonais. Então eu tenho um total de 7 faces. 3 mais 1, 4, mais 1, 5, mais 2, 7.
E aí, a quantidade de arestas pode ser calculada assim: 3 vezes 3, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 5, mais 2 vezes 6. Isso tudo dividido por 2. 3 vezes 3 é 9, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 6 é 12, dividido por 2. Somando, 9 mais 4, 13, 13 mais 5, 18, 18 mais 12, 30, dividido por 2, o que significa dizer que o meu sólido tem 15 arestas. Como eu tenho a quantidade de faces e a quantidade de arestas, então eu vou encontrar agora a quantidade de vértices. Afinal de contas, V mais 7, que é a quantidade de faces, vai ser igual a 15, que é a quantidade de arestas, mais 2. O meu V será igual a 17 menos 7, o meu V será igual a 10. E a quantidade de diagonais, que é o que o problema está pedindo, na verdade ela é calculada através dessa formulazinha aqui, ó. A quantidade de diagonais de um sólido é a quantidade de vértices vezes a quantidade de vértices menos 1 dividido por 2, menos a quantidade de arestas, menos as diagonais das faces quadrangulares, menos as diagonais das faces pentagonais, menos as diagonais das faces hexagonais. Lembrando que são duas hexagonais. Professor, e a triangular? Por que não apareceu aqui? Porque o triângulo, nós sabemos que é o único polígono que não tem diagonal. Então não tem como eu calcular D3. E para calcular o número de diagonais de um polígono, a gente já sabe que podemos fazer uso dessa relaçãozinha aqui, em que o n representa o número de lados desse polígono. Desculpa. Então a quantidade de diagonais dos quadriláteros vai ser o seguinte: onde tem n eu vou colocar 4, são 4 lados. Então fica 4 vezes 4 menos 3 sobre 2, daria 4 vezes 1 sobre 2, que é 2. Quantidade de diagonais dos pentágonos, mesmo jeito, o n agora é 5. 5 vezes 5 menos 3 sobre 2, daria 5 vezes 2 sobre 2, que por sua vez é 5. Quantidade de diagonais dos hexágonos, o n agora é 6. 6 vezes 6 menos 3 sobre 2, 6 vezes 3 sobre 2, que daria 9. Trazendo os valores que nós já conhecemos para cá, afinal de contas a gente já conhece vértice, já conhece aresta e acabou de descobrir as diagonais de cada face. Então, substituindo, eu teria 10 vezes 10 menos 1 sobre 2, menos 15, menos o D4 ó, é 2, o D5 ó, é 5 e o D6 é 9. Lembrando que o D6 está multiplicado por 2 porque são duas faces hexagonais. Desenvolvendo, nós teríamos 10 menos 1, 9, vezes 10, 90. Então, ficou 90 dividido por 2. Menos 15, menos 2, menos 5. E 2 vezes 9, 18. Continuando. D seria igual a 90 dividido por 2 dá 45. E aqui, como todo mundo é negativo, eu vou somar. Ó. Somando todo mundo, daria 40. O que significa dizer que o meu sólido tem um total de 5 diagonais. Ou seja, o item correto seria o item C. Tudo bem? E aí nós vamos para uma outra atividadezinha, né? A nossa última atividade, para a gente finalizar a nossa aula, em que essa atividade diz assim: um poliedro convexo tem 12 faces triangulares e as demais, ele não deu quantitativo, pentagonais. Sabendo que o número de arestas é o triplo do número de faces pentagonais, então calcule a soma dos ângulos de todas as faces desse poliedro. Então vamos lá. Eu tenho aqui 12 faces triangulares, eu tenho x faces pentagonais e eu tenho que a quantidade de arestas é o triplo da quantidade de faces pentagonais. Diante dessas informações, ele quer que a gente calcule a soma dos ângulos de todas as faces. Então, se são 12 faces triangulares e x faces pentagonais, então eu tenho um total de 12 mais x faces. Arestas, ele não disse que é o triplo da quantidade de faces pentagonais? Então é o triplo de x. Mas como é que eu raciocínio para determinar a quantidade de arestas? Eu posso pegar 12 vezes 3, somar com x vezes 5 e dividir por 2. Então eu chegaria a essa condição.
Aplicando produto dos meios igual ao produto dos extremos, eu chego à condição de que 6x é igual a 36 mais 5x. Trazendo esse 5x para o primeiro membro, fica 6x menos 5x, ou seja, x igual a 36. E aí, se x é igual a 36, a quantidade de faces, que é 12 mais x, seria exatamente 12 mais 36, que dá 48. Ora, diante desse contexto, eu posso também determinar a quantidade de arestas. Não é 3 vezes x? Como x é 36, 3 vezes 36 daria 108. Se eu tenho a quantidade de faces e a quantidade de arestas, então isso vai nos permitir agora encontrar a quantidade de vértices. Afinal de contas, v mais f não é igual a mais 2? Substituindo, v mais 48 é igual a 108 mais 2. O v seria 110 menos 48. O v seria igual a 62. A soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro seria v menos 2 vezes 180. Então, substituindo esse v aqui por 62, e se o problema pedir a resposta em radianos, eu posso trocar esses 180 graus por π radianos. Então, ficaria 62 menos 2 vezes π, que daria um total de 60π. Então, essa seria a soma dos ângulos de todas as faces do meu poliedro. Se a questão pedir a resposta em graus, seria 60 vezes 180, e aí você daria o quantitativo em graus. Bom, meninos, espero aqui, né, ter ajudado vocês, tá bom? E agora vocês estão prontos, né, para desenvolver um pouquinho mais de atividade. A gente vai fazer esse indicativo lá na plataforma, né? Visualizem. E outra coisa, me dê o retorno dessas atividades. Eu passei uma atividade na semana passada e nas turmas de vocês, especificamente falando, eu não recebi nenhuma. Pelo menos até antes de iniciar a aula, eu não tinha recebido nenhuma. Então, me dê o retorno das atividades que eu já propus para vocês e também as demais que serão propostas. Então, valeu, um abraço e até a próxima.